Hoje eu aprendi, na verdade, conversando com algumas pessoas, me trouxe na memória, assim, um- uma frase que fez muito efeito na minha vida, né? A gente sempre se perde, né, com alguns conceitos que não tem a ver com Deus, cara. Não tem a ver com Deus. Por exemplo, a gente busca Deus, né? Eu não sei se já fizeram isso, mas a gente busca, ora e tal, e pedindo a Deus, Senhor, fui injustiçado. Senhor, fui injustiçado. E a gente ora como se isso não pudesse acontecer conosco, como se não fosse acontecer conosco. E, tipo, Jesus, ele disse, né, que o que aconteceu com ele aconteceria conosco também. Hum? E ele, a coisa que ele mais sofreu foi injustiça, por isso que ele recebeu o direito de justificar, porque ele sofreu as piores injustiças. Né? Uma das coisas mais interessantes é, por que Jesus ressuscitou? Porque se o salário do pecado é a morte, então quem pecou, morreu. Como ele não pecou, foi cobrado um preço dele que ele não devia, por isso que ele ressuscitou. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a vida cristã, a gente não pode se iludir. Se você é cristão, você tem que entender que aquele que definiu a sua fé, Jesus, o que ele mais sofreu foi injustiça. E ele diz que o que aconteceu com ele, certamente o que definiria que nós estivéssemos nele era sofrer o que ele sofreu. Então eu fico pensando assim, que minha oração tem que mudar. Não é sem eu perguntar, Senhor, por que isso aconteceu? A resposta está aí. Se aconteceu com meu filho, vai acontecer com vocês. Vocês não são meus filhos? É só repetição. Né? A minha oração tem que ser, Senhor, não me deixe cometer injustiça. Sofrer injustiça é um prazer. Porque isso define de que lado da história eu estou. Mas eu tenho que me preocupar se eu cometo injustiça.